Irmãos, eu quero estender meu cordial bom dia a todos vocês aqui, como também aqueles que estarão um dia assistindo na mídia. A mensagem de hoje, ela vai falar, tem tudo a ver com a lição de hoje. Irmãos, essa semana eu não tive tempo de ler a lição, mas porque foi bom também, para nem ser influenciado. Mas é praticamente a continuação daquilo que nós vimos hoje aqui na lição. Irmãos, eu peço a Deus, e eu quero que vocês também orem em silêncio aí, pedindo a Deus. Eu sei que Satanás não quer que nós ouçamos essa mensagem. Nós vimos hoje na lição aqui, ele quer fazer qualquer coisa para você perder a atenção, não é isso? Então, cuidado com o amigo do lado, cuidado com esqueça os problemas, né? Para que você possa tirar proveito da mensagem de hoje. É a mensagem que nós devemos ouvir e praticar. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14 é um texto muito conhecido de todos nós, mas nós vamos ler. Apocalipse 14 e o verso 6. O título da mensagem, irmãos, é a tipologia do Evangelho Eterno. Eu quero que vocês compreendam uma coisa, irmãos. Nenhuma das histórias que estão na Bíblia, elas não estão lá só por contar a história. Elas significam outra coisa. Quando você lê a história de Esther, o que ela aponta? O que ela significa? Quando você lê a história de José, o que ela significa? Quando você lê a história do Êxodo, o que ela significa? Quando você lê a história da queda do pecado, da entrada do pecado, Adão e Eva, o que ela significa? Assim por diante. É essa tipologia do Evangelho que nós vamos estudar nesta manhã. Apocalipse 14, o verso 6, diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo. João diz aqui que ele viu um mensageiro que tinha o que mesmo? Um evangelho eterno. Eterno quer dizer um evangelho que sempre existiu. Um evangelho que sempre existiu. E ele irá a todas as pessoas que vivem aqui nesse planeta Terra. Mateus, no capítulo 24, verso 14. Vamos lá? Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14, diz o seguinte: já encontraram aí, amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Lá no Apocalipse, João diz, o evangelho do reino será pregado a todas as pessoas. Aqui Jesus diz, o evangelho do reino será pregado a todas. E estava falando de que evangelho? Do mesmo evangelho. Do mesmo evangelho. Então nós podemos chamar o evangelho do reino ou o evangelho eterno. Ele será pregado em todo o mundo. E nós vamos ver, irmãos, a tipologia deste evangelho. O que ele significa. Diz ao 24, 14 de Mateus, que quando esse evangelho for pregado, virá então o fim. Se não veio o fim ainda, porque o evangelho ainda não foi pregado. Certo? E a pergunta que vem é, no que se constitui esse evangelho? O que será esse evangelho? É dizer para todo mundo que Jesus veio? É dizer para todo mundo que Jesus morreu na cruz? É dizer para todo mundo que Jesus salva? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Não, eu ia dizer, eu não vou falar não. Me perdoe, eu ia falar. Irmãos, o evangelho do reino em Gênesis. Vamos ver? Lá em Gênesis, no capítulo 3. Vamos lá? Gênesis, capítulo 3. Você sabe quem foi a primeira pessoa que pregou o evangelho eterno? Qual foi os primeiros ouvintes do evangelho eterno? Quem? Adão e Eva. E quem pregou? O próprio Jesus.
o Criador de todas as coisas. Como foi o evangelho que ele pregou para eles? É isso que nós vamos ver aqui. O evangelho em Gênesis. Capítulo 3, vamos ler o verso 21, depois a gente volta para o verso 7. Verso 21 do capítulo 3 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aí parece uma coisa tão simples. Ele fez tirou o couro de um animalzinho, né? E fez uma roupa e deu para eles vestir. Este era o evangelho eterno. Era o evangelho eterno. Como? A gente vai ver isso aqui agora, certo? Que profundidade que tem esse verso. Gênesis no capítulo 3, o verso 7. 3, o verso 7 diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, logo que eles comeram do fruto, não é isso? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Logo que Adão e Eva pecou, eles viram que estavam nus. Correram para dar um jeitinho, fizeram um avental, né, uma tanguinha de folhas de figueira. Aí agora chega Jesus, chega Deus, o Criador, e diz: vocês pecaram? Vocês desobedeceram? Entendem, irmãos, a mensagem? Vocês desobedeceram a minha palavra? Comeram do fruto que não era para ter comido? Veja aqui, querido. Você sabe qual é a pena? É morte. Ô, irmãos, o que aconteceu com eles quando chegou a presença de Deus ali? Porque eles sabiam ou estavam imaginando que a morte ali ia chegar. A presença de Deus ia trazer a morte, eles iriam morrer. Mas antes de falarmos muito disso aqui, eu quero falar de roupas, de vestes, para encobrir sua nudez. Irmãos, no capítulo 2, nós não vamos ler, é um texto muito longo. Nós vimos na lição da semana hoje, Adão e Eva foram bem instruídos. Bem instruídos. Havia sido expulso do céu um anjo poderoso. Ele tinha direito, olha, esse anjo tinha direito de tentá-los a levar ao pecado. Mas ele não podia ficar para cima e para baixo atrás de Adão e Eva. Ele tinha um espaço. E qual era o espaço? Qual era o espaço? A árvore do bem e do mal. Ali era o espaço, o terreno encantado. E foi dado o conselho: não se aproxime desse lugar. O inimigo vai estar lá esperando vocês. Não se afaste um do outro. Esses eram os conselhos. Irmãos, Deus queria que os humanos não tivessem o conhecimento do mal. E ele disse, queridos, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês conhecerão o que é o bem e o mal. Eu só quero que vocês conheçam o bem. Saibam só das coisas boas. Não tem esse conhecimento. Oh, irmãos. Sabe o que Satanás disse? Deus disse o seguinte: se vocês obedecerem, preste atenção, se vocês forem obedientes, vocês terão vida. Se vocês desobedecer, vocês morrerão. O que foi que Satanás falou? Certamente você não vai morrer. Você pode desobedecer, você não vai morrer. E naquela conversa do capítulo 2, aí a mulher começou a desobedecer, não foi? Se separou do marido, primeira coisa. Outra, foi lá pisar o terreno encantado. Foi lá dialogar com o inimigo. Tudo que Deus tinha dito para ele não fazer, ela estava fazendo. Imaginando que ela tinha capacidade, irmãos, nenhum humano tem capacidade de argumentar com Satanás. O homem tem milênios, sabe lá quantos anos, milênios de conhecimento, de vida. Não tente argumentar com o inimigo. Ele é muito inteligente. Outra coisa, ele é astuto. Ele é perito em enganar as pessoas. Só que ele, Satanás, presta atenção, irmãos. Eu vou repetir aqui. Deus disse: se desobedecer, morre. E ele diz o que mesmo, Satanás? Pode desobedecer que não morre. Ele, Satanás, irmãos, nós vimos hoje aqui na lição, ele perdeu
perdeu o direito de morar naquele lugar tão maravilhoso. Ele estava sofrendo muito. Ele sabia o que era conhecer o mal, que ele mesmo tinha ocasionado. E naquela conversa com Eva, o que ele disse? Deus é mau. Ele não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. Oh, irmãos. Ele estava pensando o seguinte: Paulo, estou sofrendo. Olha, não, Mateus? Paulo, estou sofrendo. Mas eu quero que ele sofra também. Eu quero que ele sofra também. Porque se esses filhos sofrerem, Deus vai sofrer também. Eu quero que ele sofra. Mas ele, na conversa dele, não está demonstrando isso. Sabe quando você não está? Você está quebrado, mas não está no semblante, você fica firme. Firme. Está sendo R$1 no bolso, mas não faz de pobreza. E ele disse mais, sabe o quê? Vocês terão conhecimento como Deus. Você será como Deus. Qual era esse sentimento? Era o dele. Era o dele. O sentimento de orgulho, de ambição. O que mais? Usurpação. Irmãos, aquela mulher, ela disse, eu ser como Deus? Eu queria ser como Deus. Sim, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E você não vai morrer coisa nenhuma. Olha aqui, eu estou comendo. Oi, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, diz que a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas ela foi enganada porque ela pecou nas suas próprias concupiscências. Aquela serpente desenvolveu nela o mesmo sentimento que havia nele, de querer ser o mesmo igual a Deus, ter conhecimento, ser o tal, grandeza, orgulho. Ela comeu e não morreu. Agora aparece Adão, e quando Adão, diz os escritos de Ellen White, irmãos, quando Adão viu a mulher comendo aquele fruto, ele se acabou. Oh, irmãos, Adão se arrasou. Se você leu Patriarcas e Profetas, capítulo 2, capítulo 3, oh, irmãos, Adão pecou por amor. Vamos defender ele? Ele disse, eu sei que ela vai morrer. Eu sei que ela vai morrer. Deus não mente. Ele estava por dentro de tudo. Por isso que Deus deu conselho para a mulher. Não se separe do marido. Ele é mais firme. Me perdoe, mulheres. As mulheres são... Diz a própria Bíblia. O homem é a cabeça. Deveria tomar as decisões. Não se separe do marido. E eu vi essa semana, nunca tinha lido, irmãos. Depois do pecado, irmãos, só há um jeito dos casamentos darem certo. Sabe qual é o jeito? Se a mulher for submissa ao marido. Se a mulher não for submissa ao marido, o casamento não vai para frente. Mas voltando aqui a Adão, quando ele viu Eva, ele disse, perdi a mulher. Ela vai morrer. E ele, por amor a Eva, comeu. Vou morrer também. Se ela morrer, não quero também viver. Já pensou? Que grande pecado de Adão. Foi o pior do que o de Eva. Não defendamos o Adão. Ele fez consciente. A bobinha foi enganada. Enganada, vocês estão entendendo que também não foi enganada. Você sabe disso, né? Ela foi advertida, foi... Agora, o que era lá? Mas ela estava esperando um anjo, sim. Ela estava esperando um anjo. Foi dito que um anjo poderoso tinha sido expulso lá do céu e estava naquela redondeza. E ela, se aparecesse um anjo, ai, mas poderia ter sido enganada, precisava ter sido enganada. Não, como não tem? Não. Querido, olha aqui, é a mensagem, não é o mensageiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é o mensageiro que você deve estar preocupado. Se é um pastor, se é um irmão, se é a tua esposa, se é o teu filho, se é o ministro, se é quem for, se é o diabo. É o que ele fala. É a mensagem dele. Se ela fosse mais espertinha, tivesse acreditado na palavra de Deus, ela ia dizer, querida, você é muito inteligente mesmo. Olha, eu nunca tinha visto uma cobra conversar. Mas essa tua conversa bem não é de Deus, não.
Entenderam? Eu estou percebendo que essa conversa bem não é de Deus. Ah, você é meu pastor, é o líder? Ah, é? Você pega a Bíblia e lê a Bíblia? Opa, mas essa conversa bem não é de Deus. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Conhecer muito bem a Bíblia. Senão nós seremos enganados. Vou repetir aqui de novamente. Não se preocupe com o mensageiro. Se preocupe com a mensagem. A mensagem. Satanás é astuto, ele se disfarça. Ele se disfarçou em serpente. Ele se disfarça em pastor. Ele se disfarça em mulher muito bonita. Ele se disfarça em homem muito rico. Ele se disfarça em qualquer coisa. Cuidado com a mensagem. Irmãos, a mulher pisou no terreno encantado. E o terreno encantado para aquela mulher e para Adão era qual mesmo? A redondeza daquela árvore. E para nós hoje, qual é o nosso terreno encantado, irmãos? Qual é o nosso terreno encantado? Está relatado. Sabe qual foi? Sabe qual é o terreno encantado? Me perdi aqui? A união com os incrédulos. A união com os incrédulos é o terreno encantado. É por isso que a igreja dá muito conselho, às vezes, para os jovens. Cuidado com as amizades com os incrédulos. Eu estou falando de amizade mesmo. Ou de namoro, ou de casamento. Esse é o terreno encantado nosso. E isso está relatado na pena inspirada. Cuidado com o terreno encantado. Não, mas aconteceu com o fulano comigo, não vai acontecer. Ele é uma pessoa muito boa e ele é muito meu amigo. Cuidado com esse terreno encantado. Quem está por trás dessa amizade, quem é mesmo, irmãos? É o inimigo de Deus e da verdade. O que foi que eles ganharam, irmãos, com a desobediência? Oh, irmãos, eles não ganharam muita coisa, não. Eles ganharam o conhecimento do mal e agora de suas consequências. Vou repetir aqui. O que foi que Adão e Eva ganhou com a desobediência? Ficaram inteligentes como Deus? Não, eles ganharam o conhecimento do mal e das suas consequências. Uma outra coisa, agora eles não ganharam, eles perderam. Eles perderam a inocência. Agora eles conheciam vários sentimentos que eles não tinham antes. Primeiro se sentiram nu. Não se sentiu nu? Não se sentiu nu. Diz o Espírito para você, irmãos. Eles eram vestidos com uma roupa de luz. Eles brilhavam, irmãos. Eu olhava para a pessoa sem roupa, eu não via a nudez, eu via uma luz, uma glória. Era assim com os anjos, irmãos. Eles perderam isso. Primeira coisa que perderam. Uma outra coisa, eles ganharam um sentimento de culpa. De culpa. O outro, de indignidade. O outro, medo. Todo dia eles estavam ansiosos para conversar com o seu Pai do céu. Toda tarde eles vinham conversar. Mas naquele dia eles não quiseram conversar com Deus. Se esconderam. E nesse medo vem o outro que eles perderam. Eles perderam o desejo de estar próximo de Deus, quiseram se afastar de Deus. Irmãos, o pecado afasta os humanos de Deus. Está escrito em Isaías 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre mim e vós. Uma outra coisa que eles correram depois que pecaram para fazer, o que mesmo nós já lemos aqui, Gênesis 3, verso 7, correram depressa para providenciar algo para se cobrir. Eu pequei, perdi um monte de coisas, e uma delas foi a glória, as minhas vestes. Agora estou com medo, com vontade de fugir de Deus. Vou correr e fazer uma roupa para me cobrir. Ou em outras palavras, vou dar um jeitinho para o meu pecado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquelas roupas eram para cobrir a sua nudez, irmãos. Era para cobrir os seus pecados. Era para se justificar. E diz o texto aqui,
em Review and Herald, 15/11/1898, eu vou ler aqui o texto, diz o seguinte: esta é a cobertura. Que cobertura? Aquela roupa folhagem, aquela vestes de folhas. Esta é a cobertura que os transgressores da lei de Deus têm usado desde os dias da desobediência de Adão e Eva. Costuram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. As folhas de figueiras, presta atenção, irmãos, guarde isso aqui. As folhas de figueiras representam os argumentos usados para cobrir a desobediência. A mulher desobedeceu, o que foi que ela fez? A culpada é quem mesmo? Foi a cobra que me enganou. Na verdade, ele estava culpando quem? Deus que tinha criado a cobra. Quando chegou para o homem, o que foi que ele fez? Culpou a mulher. Na verdade, ele culpou quem mesmo? Deus que havia criado a mulher. Quando nós nos justificamos dos nossos pecados, queremos dar uma desculpa, nós estamos vestindo as roupas das folhas de figueira. Eu vou continuar aqui. Quando o Senhor chama a atenção de homens e mulheres para a verdade, às vezes Deus nos convence de algumas coisas de verdade, aí a confecção de vestes de folha de figueira começa a esconder a nudez da alma. Corre para procurar uma desculpa. Mas é porque eu sou homem e homem é fraco. Ah, não, porque mulher é frágil. Você sabe, eu sou adolescente é assim mesmo. Não, porque eu sou pobre, por isso eu fiz isso. Por que você se prostitui? Não, porque eu era pobre, eu não tinha como. Irmãos, isso são folhas de figueira. Isso sempre aconteceu, está acontecendo em todo o tempo. Mas a nudez do pecador, irmãos, não é coberta. Essas desculpas não cobrem a nudez do pecador. Todos os argumentos reunidos na forma de remédios por todos aqueles que se interessam em sua postura frágil, de nada valerá. Não adianta tentar se desculpar, se justificar, porque isso não vai haver justificativa. Não vai haver. Agora vem o Gênesis 3, o verso 21, que nós já lemos. Já lemos. Agora preste atenção, irmãos, agora aqui o evangelho sendo tipificado. Eles fazem a roupa de veste de folha, e aí chega Deus agora e diz: querido, o negócio é o seguinte, tem um plano para vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu podia deixar vocês sozinhos. Falei para vocês, não falei? Irmão, se Deus tivesse abandonado o homem, ele teria sido justo, não teria? Ele tinha avisado. Não é porque Deus seja assim, arbitrário. É porque se você, irmãos, se você escolhe a não ir para a luz, você vai ficar em trevas, querido. Mas Deus disse para eles o seguinte, isso Deus disse, além de dizer, ele tipificou. Existe um jeito para salvar vocês. Sabe qual é o jeito? Vocês vão matar um cordeirinho. E eu vou pegar esse cordeirinho, vou tirar a pele dele e vou fazer uma roupa para vocês. Essa nudez espiritual de vocês, eu vou cobrir com as vestes desse cordeirinho. Ô, irmãos, está escrito que quando Adão e Eva viram cair a primeira folha de uma árvore, eles choraram como se tivesse perdido um ente querido. Pensa no sofrimento daquele casal, de ver agora a natureza sendo morta. Uma folha, o que é uma folha cair da árvore? Eles choraram como se tivesse morrido um filho, como se tivesse morrido um pai. Agora pense na situação deles matar um cordeirinho. Eu me lembro, não sei se a Vilani lembra, nós com 20 anos, né, Vilani? Recém-casado, nós compramos 2 galinhas. Deu trabalho para nós matar, lembra, Vilani, ainda? Deu trabalho para nós matar essas galinhas, para a gente comer. Ô, irmão, vamos voltar aqui a Adão. Você acha que foi fácil para Adão tirar a vida daquele animalzinho? Se ele estava sofrendo com a queda de uma folha de uma árvore? Querido, esse animalzinho aqui vai morrer no teu lugar. E ele vai te vestir. Ele vai te cobrir. Isso significa que eu um dia virei aqui neste mundo. Gênesis capítulo 3, verso 15.
Estão entendendo aí a mensagem da tipologia? Essas vestes que você tem aí de desculpas, de encobrir pecado, de encobrir erro, isso não funciona. Só há um jeito de você ser perdoado. Se você matar o cordeirinho e se você se vestir com a pele dele. Isso, irmão, significa, sabe o quê? Justiça imputada. Aceitar o cordeirinho morrer no lugar dele. E agora a justiça comunicada, que é a santificação. Aceitar essas vestes, que é obediência. Só há esse meio, irmão, presta atenção, só há esse meio de ser salvo. É aceitar o sacrifício de Jesus, assimilar esse, aceitar e depois pôr em prática. Nós vamos ver ainda mais a respeito disso. Irmãos, nós passamos agora, poucos dias atrás, a comemoração da Páscoa, não foi? A história da Páscoa está no Êxodo, capítulo 12, capítulo 13. Depois vocês leiam lá. Mas lá tinha algumas regrinhas, né? Olha que interessante. De Adão até o Êxodo, muitos patriarcas observaram esse ritual de matar o cordeirinho, não é isso? Que significava o que mesmo? Eu aceito alguém morrer no meu lugar. Eu estou disposto, me dá mais uma chance, eu quero ser obediente. Isso foram feitos por vários patriarcas, mas na Páscoa, na saída de Israel do Egito, irmãos, ali foram todos que fizeram a Páscoa. Todos, toda a família, toda a casa, colocaram em prática esse ritual. Irmãos, preste atenção, não vou poder falar muito. Pensa aí numa casa, quase toda casa tinha um primogênito. Diz a Bíblia, irmãos, lá na terra do Egito, não tinha uma casa que não tivesse pelo menos um morto. Vocês já pensaram num país, irmãos, que em toda casa tem pelo menos um morto? E tinha casa, eu tenho certeza, irmãos, que tinha mais do que um morto. Porque o pai era primogênito. E ele tinha um filho primogênito. Morria ele, morria o filho. Foi terrível. Não teve uma casa no Egito que não tivesse pelo menos um morto. Mas Deus diz, eu vou livrar vocês. Tem um jeito para livrar vocês, israelitas. Se vocês matarem um cordeirinho, passe o sangue no portal da porta. Fique dentro de casa. Era a regra. Não saia na rua. Fique guardado aí dentro. Já pensou João Pedro sendo primogênito? Pai, o senhor colocou o sangue na porta. E ele vai lá para ver, será que ele colocou mesmo? A preocupação. Uma outra coisa, irmão, que o Espírito para você diz. Muitos egípcios acreditaram na palavra de Moisés e disseram, rapaz, nesta noite vai morrer muita gente. Não. Sabe o que eles fizeram? E foram na casa dos israelitas e disseram, deixa nós passar a noite aqui com vocês. Nós também aceitamos esse sacrifício. E nós também vamos fazer parte do seu povo. Irmãos, os israelitas não podiam sair, mas os egípcios poderiam entrar, se quisessem serem salvos. Sabe quantas pessoas morreram do povo de Israel naquela noite? Quando todas as casas dos egípcios tinham morto, lá na casa dos israelitas, vocês sabem quantos tinham mortos? Nenhum. Por quê? Porque eles obedeceram direitinho. Nenhum saiu de casa. Todos eles mataram o cordeirinho. Todos eles pegaram sangue e passaram no portal. Todos eles estavam em contrição. E é engraçado, preste atenção quando você lê esse texto lá de Êxodo, capítulo 12, capítulo 13. E Deus disse, olha, você é o seguinte, e a Páscoa, vocês vão comer a Páscoa, esse cordeirinho, com as bolsas nas costas, com o sapato já calçado. Porque quando o povo do Egito ficar ouvindo que na casa dele tem um chororô aqui, um chororô ali, e todo mundo está chorando,
Eles vão correr para cima de vocês e vão dizer, vão embora daqui. Não quero mais vocês aqui. Não é para esperar para de madrugada. Uma outra dica que também lá tinha, vocês não deixem nada desse cordeirinho sobrar. Comam tudo. Se vocês forem poucas pessoas para comer esse cordeirinho, vocês arrumam mais pessoas. Não deixem nada. Irmãos, eu estou falando de tipologia. Significa o que mesmo? Aceite esse sacrifício. E se alimente dele sem deixar nada. Ah, não, mas eu sou de Jesus. Mas essa aí eu não suporto. Essa ignorância aí eu não admito. Irmão, Jesus é a nossa Páscoa. Muitos colocaram agora, né? Jesus é a verdadeira. E é verdade. Quando Jesus esteve aqui, irmãos, Jesus, sabe o que foi que ele falou? João 6,53, nós não vamos ler, diz assim, quem não comeu a minha carne e quem não bebeu o meu sangue não tem vida. Só há um jeito de ter vida, irmãos, é se comermos a carne de Jesus. Isso quer dizer assimilar o seu caráter, seguir o seu exemplo. Se não acontecer isso, não teremos vida. De Gênesis até o Êxodo, nós vimos aqui agora, né? O Evangelho sendo tipificado no sacrifício de Jesus Cristo. Eu acho que vocês entenderam a mensagem aqui. Vou repetir aqui. Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus. Mas precisamos fazer algo mais. Vou voltar ao Êxodo. Vou repetir aqui, vocês já responderam. Quantos israelitas morreram lá? Nenhum. Por que eles não morreram? Porque eles obedeceram até ali, não foi? Qual é até ali? Matar o cordeirinho, espargir o cordeirinho, não sair de dentro de casa. Agora eu pergunto para vocês. Ficou nisso? De madrugada, o que aconteceu com eles? De madrugada, eles precisaram sair do Egito e ir rumo a Canaã. Eu pergunto agora para vocês. Quantos entraram em Canaã? Então, vou repetir aqui novamente a mensagem, meus queridos. Quantos israelitas aceitaram o sangue de Jesus para os livrar do pecado? Todos. Agora eles tinham um outro caminho para seguir. Qual era o caminho para seguir? O da santificação. Quantos entraram? Daqueles que foram salvos, foram batizados, vamos dizer assim. Quantos daqueles que foram salvos, que aceitaram Jesus como seu Salvador e foram batizados, estão na igreja? Quantos deles entraram lá? De 603.500 homens, 2. Eles não deram o segundo passo. Ou, em outras palavras, falharam na santificação. O que diz o apóstolo Paulo? Sem a santificação, irmãos, ninguém verá a Deus. Ah, mas eu já fui salvo em Jesus. Foi? Aceitou. Ótimo. Primeiro passo. E o segundo? Esse é o da vida inteira. É o da vida inteira. É a santificação. Isso chama evangelho eterno. Esse é o evangelho eterno. E Jesus disse isso bem clarinho naquela história com a mulher samaritana. Eu não te condeno. Vai agora. Irmãos, e nós devemos ter muito cuidado. Eu não imaginava que eu veria isso. Eu estou vendo. Não estou dizendo que eu não sou perfeito. Eu nem tenho moral para falar essas coisas. Mas a gente está vendo, irmãos, às vezes irmão de igreja, queridinho nosso, com conversas que não é de Deus. Com conversa que é do inimigo. Não se preocupe, Oséias. Eu estou falando para nós, mas é para você também. Não se preocupe, Oséias. A gente é humano. Errar é humano. Nós ainda estamos no tempo de graça. Mas vai chegar um dia que a porta se fecha, irmãos. Nós vamos ter que viver a presença de Deus sem o intercessor. Hoje nós temos um intercessor, irmãos.
E quando nós erramos, ele corre lá perto do Pai. Não é que o Pai seja mau e o Jesus seja bonzinho. Mas é isso que está escrito. Ele corre lá e aplica e diz, Pai, o meu sangue. Mas vai chegar uma hora que ele não é mais. Ele não será mais o advogado. Ele será o juiz. Não adianta apelar para ele mais. Irmãos, o evangelho eterno que deve ser pregado em todo mundo, para que venha o fim você é pecador. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos. A mensagem do evangelho é o que mesmo? Você é pecador. Você está condenado à morte. Outra, não se justifique. Não vista roupas de figueira, dando desculpa, porque você é humano, porque você é homem, porque você é mulher, porque você é fraco, porque você é pobre. Não dê essa desculpa. A mensagem do evangelho eterno é essa. Você é pecador, está condenado. Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Não se justifique. Continua a mensagem. Só há uma maneira de você se livrar disto. Qual é a maneira? Aceite o sangue de Jesus e você está salvo. Garantido. Certo? E errado. Depende. O ladrão na cruz morreu no primeiro passo, ele não é? Ele aceitou o sangue de Jesus, apelou para ele e foi salvo. Mas se ele tivesse descido da cruz, ele teria que pôr em prática como a mulher que ouviu, vai, não peques mais. Devemos aplicar o sangue de Jesus à nossa vida, irmãos, aceitando como uma segunda chance. E devemos fazer a última mensagem que Jesus mesmo falou. Devemos comer a carne e beber o sangue de Jesus. Em outras palavras, assimilar o seu caráter. Irmãos, devemos assimilar o caráter de Jesus. Nós não teremos força para pregar evangelho nenhum. Se nós abrirmos a Bíblia e falarmos para as pessoas o que deve ser feito, e elas vão dizer o quê? Ué, e por que você não faz? A música que vocês já cantaram nas costas batidas, nós vamos cantar de novo aqui agora. Nós precisamos brilhar, mesmo sem, às vezes, até mesmo falar. Este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo e virá ao fim. Quando? Quando nós aceitarmos o sacrifício de Jesus. Fomos batizados na igreja, mas nós também nos santificamos, assimilarmos por completo. Jesus, vou voltar ao que Jesus disse. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. E ali muitos abandonaram Jesus, não foi? Muitos discípulos abandonaram Jesus. É duro essa palavra, ó. Esse negócio de santificação é duro. É duro. Irmãos, a pergunta que eu faço aqui para você e para mim. Você tem cozido folhas de figueira para justificar seus pecados? Quando você erra, você tem uma desculpa? Você tem dado crédito à serpente e não a Deus? Como fez Adão e Eva? Ah, claro, você já leu na Bíblia. O irmão já falou para você, o pastor já pregou para você. Você sabe. Mas você fica argumentando com o inimigo, dando desculpas, ou aceitando a conversa quem sabe do missionário, quem sabe do seu pastor, do seu irmão de igreja. Ô, meu querido, você vai me desculpar, eu gosto muito de você, mas essa conversa aí não é de Deus. Era isso que Adão e Eva deveriam ter dito para a serpente. Você tem acreditado, irmãos, que desobedecendo a Deus você não vai morrer? Estou dizendo para você não, estou dizendo para mim também, irmãos. Está cheio de pessoas das igrejas dizendo, não, essa lei já foi abolida, não é? Já tem gente na nossa igreja dizendo, tranquilo, irmão, a gente é assim mesmo, o importante é estar com Jesus. Irmãos, isso não é obra de Deus. Não tem condições de você estar com Deus e ao mesmo tempo viver pecando. O pecado nos afasta de Deus, nós já lemos hoje aqui. Não, quando você peca, meu querido, você vai me desculpar, por mais santo que você seja, nesta hora, você se afastou de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Deus não lhe deixa só, não se desanime. Satanás vai dizer, você está perdido? Você vai para o inferno, nunca mais, não tem cura para você. Não se preocupe, agora ainda temos tempo ainda. Vai chegar um dia que não terá mais tempo. Mas ainda temos.
Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Adão. Descer do céu e dizer, querido, eu estou aqui para te ajudar. Não vou deixar você sozinho. Ele tem feito. Você tem acreditado, irmãos, que sem comer e beber o sangue de Cristo, ou em outras palavras, sem você se santificar, você irá viver eternamente? E, irmãos, hoje eu estou compreendendo aos poucos, é pouco ainda que eu compreendo, o porquê que a gente fala a reforma de saúde. Hoje nós falamos aqui da Coca-Cola. Eu falo para vocês aqui, quantos de nós aqui não metemos a cara na Coca-Cola e no café? E o que mais? Presunto, o que mais? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Irmãos, e terminando, eu digo o seguinte: segui a paz com todos. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você acredita nesse evangelho? Você acredita nesse evangelho eterno? Que você precisa se santificar? Você precisa viver o exemplo de Cristo? E você não vai precisar de abrir a sua boquinha para pregar o evangelho, porque você está pregando o evangelho pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. As pessoas vão dizer, eu vou querer ser da igreja do Oséias, eu vou querer ser da igreja da Melissa, porque ela é uma pessoa diferente. Como que as pessoas são? Era assim que aconteceu com a igreja primitiva, meus queridos. É por isso que matavam um e vinham 10, 20 mil, 100. Porque eles tinham coração, eles haviam sim aceitado a Jesus, o plano da salvação, eles tinham aceitado o evangelho eterno. E que Deus nos abençoe, irmãos. E se você é desses que acreditam no evangelho eterno, qual é o evangelho eterno? Eu vou repetir aqui. Que aceita o sacrifício de Jesus por você. E que aplique esse sacrifício à sua vida. E não tem dúvida. Nem que apareça um inimigo e diga, ei, você está perdido. Não estou perdido coisa nenhuma. Deus me salvou, Jesus Cristo me salvou. Você é desses também que acredita, mas eu preciso melhorar de vida. Eu não vou ficar chateado se alguém disser. E tem alguns aí diz, lembra, eu vou voltar aqui, me perdoe. Vou voltar lá e acabei não falando, vou falar agora. Algumas pessoas dizem o seguinte: nós não podemos ficar condenando, julgando os outros. Isso faz parte do evangelho, irmãos. O que é que nós devemos dizer para alguém que está em pecado? Ei, você é pecador. Não é essa a obra do Espírito Santo? Nós não podemos dizer, não, mas é porque ela é minha amiga, é meu amigo, eu não vou poder falar isso, vou ofender. Ofenda, irmão. Ofenda. Diga para ele, está perdido, você está perdido. Desse jeito você não se salva, meu querido. Desse jeito você não se salva. Deus fala uma coisa e tu faz outra. Vou terminar aqui agora dizendo, se você aceita o evangelho eterno, irmãos, que é de aceitar o sacrifício de Jesus e de procurar se santificar com a ajuda dele, agora não queira se santificar por si só. Não faça planos, não prometa para Deus, você não consegue fazer isso sozinho. É por isso que Jesus desceu do céu e veio dar uma força para Adão. Agora ele estava perdido, nas mãos do inimigo, perdido, sem chance. Eu vou dizer aqui para você, me perdoe, quando Satanás ganhou Adão e Eva para o seu lado, disse, opa, garantir meu lugar. Agora eu tenho um lugar para viver. Eles vão ter meus súditos e eu vou ser rei para sempre. Quando Jesus chegou com um plano, ele disse, morri, acabou. Gênesis 3,15, né? Vamos nos levantar, irmãos, e vamos orar. Vamos dizer para Deus que nós aceitamos o seu evangelho. Obrigado, ó Pai, pela vida e pela saúde, pela oportunidade de nos dar o conhecimento aos poucos e entendemos nesta manhã, espero que nós tenhamos entendido, que o evangelho eterno pregado a Adão, pregado a todos os seus descendentes, que chega até nós agora nos últimos dias, é o de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo em nossa vida e aceitar que nós devemos nos purificar dos nossos defeitos de caráter, comer o sangue e beber o sangue e comer a carne de Jesus Cristo. Isso quer dizer assimilar o seu caráter em nossa vida. E assim nós estejamos preparados para que quando Jesus vier, nós possamos estar habilitados a viver para sempre. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.